pra você que falou, eu gosto, mas não manjo. Tipo, não se preocupa em dar nome aos bois que você não conhece, sabe? Eu vejo muita gente, tipo, nossa, esse daqui tem aroma de blueberries. Tipo assim, cara, a pessoa, sabe, nunca nem viu uma blueberry. Tipo, como que você vai falar de um negócio que você não sabe? Então, Olá, seja bem-vindo a mais um episódio de Abre o Olho com Sabrina Kim. E hoje eu trouxe uma convidada super especial, que é a Sheila Manicas. E ela é sommelier. Vamos lá, eu vou pedir para você se apresentar. Me fala um pouquinho de você, Sheila. bom, Sabrina, é um prazer estar aqui. Meu nome é Sheila Malicas, eu sou sommelier de vinhos. Eu comecei na profissão faz uns 15 anos, mais ou menos, dentre trabalho em restaurante, importadora. Então, hoje eu vou te contar um pouquinho sobre o trabalho, sobre a profissão sommelier e sobre mim também, contar minha história, como eu cheguei nesse mundo e outras coisas que me aventurei. Eu tô curiosa pra saber. Eu vou fazer várias porque eu entendo pouquíssimo de vinhos, tá? Tudo então eu vou bem. fazer perguntas bem. Você vai falar, que pergunta boba. Mas eu vou perguntar. Pode fazer pergunta boba também, se eu não souber responder, a gente edita. Deixa eu te falar, sommelier é só pra vinhos? Existe, ou é Não. específico pra vinhos? Não, o sommelier ele pode ser especialista em vinhos, em destilados, sommelier de cachaça, sommelier de cerveja, sommelier de charutos. É um termo utilizado mais para o vinho, mas existem sommeliers especialistas em outros tipos de bebidas e bens de consumo também. Legal. E é uma palavra francesa? É uma palavra francesa, de origem francesa. Tá. Antes da gente começar a sentar aqui para conversar, você estava falando da onde surgiu o sommelier. Isso. Eu achei super interessante, porque assim, hoje, assim, vinho, pelo menos aqui no Brasil, né? Tem aquela coisa que é uma coisa meio elitista, né? Você vai lá nos lugares, a pessoa tá lá cheirando, e você fala, nossa, eu acho que Ainda isso é, né? ainda Infelizmente. E É uma coisa elitista. que eu acho que quem não tem essa vivência do vinho na vida, assim, não tem... Eu vejo assim, por exemplo, eu acho que famílias de tradição italiana talvez tenham... eu quero. Peraí. Eu acho que tá apertando na cadeira. Pode deixar no chão? Eu acho que eu vou deixar o meu também. Eu acho que famílias, assim, pode ser que seja errada, mas famílias, sei lá, de descendência italiana, portuguesa, sim, tem espanhóis, sim. Eu acho que em reuniões de família já estão mais acostumadas a tomarem vinho, enfim. Mas quem não teve essa tradição, acho que quando a gente vê o vinho em si, ou o supermercado, você vê, dá meio que um susto, assim, né? E aí você tava falando da origem da palavra sommelier e não tem nada a ver com isso, né, na verdade. Não, tem hoje em dia essa sofisticação, né? Porque é algo luxuoso, né? Por mais que seja algo para todos, é algo diferente, que conta uma história. E eu vou começar contando a história para você de como surgiu a profissão sommelier, né? Eu sempre falo que sommelier é servir. Existem vários aspectos da profissão sommelier, mas o sommelier é a pessoa que serve vinhos. E eu gosto de dizer isso porque a origem da profissão se deu durante os impérios, onde os imperadores, os reis, eles tinham medo de serem envenenados. E por uma precaução, existia uma pessoa que provava a comida e a bebida. E aprovava a qualidade da comida. Não só em questão do veneno, mas também a qualidade, se estava apta para o consumo da realeza. Então, foi aí que surgiu o trabalho do sommelier de degustar para ver se tá bom. E isso é um hábito que realmente ainda é feito em restaurantes, ou um evento, quando a gente vai servir um vinho, de degustar o vinho para saber se aquele vinho tem qualidade para ser servido. Ou se ele é um vinho de qualidade boa para aquela ocasião. E também considerar se tem algum defeito. Como o vinho pode estar buchonê, pode estar oxidado. Várias características técnicas do vinho podem fazer ele não apto ao consumo. E é essa a principal função de se degustar um vinho antes de se oferecer para um cliente, ou para um convidado, ou para um amigo que você for degustar. Não, deixa eu provar primeiro, como uma questão de gentileza e cortesia de provar antes de servir. De saber provar se está bom antes de oferecer ao próximo. Entendi. Então, será que
o servo do faraó, por exemplo. Ele ia lá, provava, talvez, será que ele ficava lá? Notas amadeiradas. Eu acredito que sim. É uma curiosidade, você me fez viajar um pouco, assim, mas eu acho que sim, porque o vinho tá na cultura há milênios, né? Então, tem vinhos muito antigos. Então, acredito que essa parte da análise organoléptica, que é essa palavra. Organoléptica é a avaliação dos fatores sensoriais, o sabor, a acidez, os aromas, a questão visual, todas essas características. Eu uso essa palavra e eu uso com certa graça, e toda vez que eu uso eu dou uma risada, porque é uma palavra muito usada no meio do vinho. Porque todo mundo vai fazer essa pergunta, tipo, o que é? Quem não, o que é organoléptica? Então é usado de uma maneira engraçada por profissionais ou pessoas que estão nesse meio como uma certa prepotência. Olha que termo difícil que eu vou utilizar. Entendi. Por isso que toda vez que eu uso, por mais que pra mim saia de uma forma natural, eu dou uma risada, porque eu tô sendo muito blasé. Você sabe o impacto que essa palavra vai causar. Exato. Engraçado. E me fala uma coisa, como é que você... Assim, porque sommelier, assim, quando você tem os pais, enfim, o pessoal pensa em profissão, né? Advogado, sei lá, né? Várias profissões. Como é que você entrou no... Você sabia que existia essa profissão? Eu não sabia até... 10 anos atrás, não sabia que existia essa profissão. Eu não sabia que existia a profissão, mas durante a minha infância, eu cresci num lugar que é muito no meio da natureza, em São Bernardo do Campo. E minha mãe sempre teve horta, sempre teve plantas, ela gosta muito. Então, essa parte sensorial, para mim, de aromas e de sabores, sempre foi muito desenvolvida. E ela tinha uma amiga que tinha um bar, e elas pescavam juntas e ela tinha um bar e ela fazia vários tipos de cachaça. Ela fazia cachaça infusionada com carambola, com folhas, com ervas, com todos os tipos de fruta. E tinha mais de 50 tipos. E eu lembro, tipo, na minha adolescência, de sentir os aromas, de provar, de reconhecer os sabores. Eu comecei a ficar em casa sozinha também, nova. Então, eu cozinhava. Então, eu sempre tive essa curiosidade pela gastronomia e pelas bebidas de forma geral. E aí, eu lembro que quando eu era adolescente, o pessoal bebia umas coisas assim, Duelo. Porque você não tem grana, né? Também. Então. E eu sentia que aquilo... o açúcar me incomodava. Algumas coisas que eram muito artificiais me incomodavam. Isso na sua adolescência, nova? Na minha adolescência. E questões de comida também, eu também não conseguia comer qualquer comida. Assim, comia, né? Mas assim, eu preferia muito mais comer uma fruta do que comer uma coxinha, por exemplo. Entendi. Aí eu comecei a perceber, tipo, nossa, o meu sensorial é um pouco diferente, tampouco se encaixa. Super se encaixa, né? Mas assim, não se encaixava no meio em que eu convivia. Porque entendi. Eu não tinha acesso a... Assim, não era que, nossa, como ela tem o paladar aguçado, porque ela foi criada ali no restaurante XY. Foi uma coisa que foi se desenvolvendo naturalmente, mas eu acho que muito mais pela parte do olfato. Eu acho que, tipo assim, é uma tendência. Eu acho que o meio ajudou a você desenvolver... porque, assim, eu zero. Assim, não tenho... Eu já fui em algumas degustações, aí a pessoa fala, que nossa. Então, naquela degustação que eu fui, que você tava participando, você só tava fazendo a bonita. Não! Então, mas é engraçado, né? Porque você falou disso. Eu acho que você nasce com um tipo de talento. Não é talento, não gosto dessa palavra talento. Não. De sensibilidade, né? Sim. E aí eu acho que você vai aprendendo, você vai desenvolvendo, né? Sim. E como eu já tinha ido algumas, eu já entendia o que tava rolando, assim. Eu conseguia sentir alguns cheiros, entendeu? Mas a primeira vez que eu fui, eu falei, nossa, gente, porque a pessoa fala maracujá, não sei o que. Mas se falar pra você acha que é mais fácil? Eu acho. Aí não sei, será que eu senti ou eu tô tentando me convencer de que eu senti? Você sentiu, é memória olfativa. E esse é o trabalho de um sommelier. Ajudar pessoas que não têm o sensorial treinado, porque é treino, na verdade. Você tem essa habilidade, assim como a visão, audição, tato, a gente tem.
a sensibilidade aromática do paladar. A entender o que são esses aromas e sabores que você está sentindo. E a treinar essa parte. Hoje eu vejo o meu trabalho muito como isso, assim, ajudar as pessoas a desenvolverem essa parte e, claro, um momento de prazer com o vinho. Que interessante. Porque eu acho que assim, hoje eu adoro vinho, eu consigo definir, sim, é gosto pessoal, mas eu consigo falar, eu acho que esse tá bom, eu acho que esse não tá. Mas por quê, eu não sei dizer, assim, né? Mas você não precisa entender por quê. Tem toda uma análise do que você gosta de beber e tem uma parte técnica, sabe? Desde que você esteja comprando um vinho de boa procedência, que não tenha vindo do mercado ilegal, que seja um produtor com valores que você acredita, é um vinho legal de ser tomado. E aí você vai aprendendo com o tempo que você gosta e que você não gosta. Mas nem sempre você vai gostar. Eu bebo um monte de vinho que eu não gosto. E bebo mesmo assim. Tá tudo certo. Tá tudo certo. E me fala uma coisa, voltando na sua história, que você falou assim, que o meio que você tava não tinha valorização dessa sua sensibilidade, né? Sim. E aí, como é que... me conta o caminho que você chegou a... Bom, profissionalmente, a minha família, a família da minha mãe, assim, eu fui criada pela minha mãe. Meu pai faleceu quando eu era pequena. Assim, pagodeiro, sambista, era cachaça e caipirinha. Aliás, a melhor caipirinha que eu sei fazer foi meu tio que me ensinou. Então, assim, nessas festas, o álcool sempre esteve muito presente. Tipo, em confraternização de família, mas nunca o vinho. Sempre que era vinho, era um vinho suave. E eu estudei um tempo, um pouquinho sobre bebidas, mas não desenvolvi. Eu era adolescente. Quando eu tinha 18 anos, eu fui fazer um intercâmbio. Eu fui trabalhar de au pair nos Estados Unidos. E eu trabalhando de au pair, teve algumas situações que me fizeram mudar de família. Algumas situações não, né? Racismo mesmo. Me fez procurar uma outra família para conviver. E nessa família eu cuidava de uma criança autista. Tipo, era muito difícil essa família encontrar uma família, uma au pair que se adequasse a eles. E era muito difícil eu encontrar uma família que eu me sentisse confortável. Era uma família, tipo, com 5, 6 crianças, ou um trabalho muito louco, algum lugar que eu não queria morar. E apareceu esse cara, que ele tinha um filho autista. E eu fui fazer uma entrevista com eles e me apaixonei pela criança. Eu sempre fui hiperativa, então eu acho que o meu jeito maluco... Se hoje eu tenho uma coisa que é, tipo, hiperativa, nossa, faz muito esporte, tô ali brincando com a minha filha, sabe? Quando eu tinha 18 anos, era super. Ele precisava de alguém, aí deu super certo e eu comecei a cuidar dessa criança. Só que como ele fazia terapia e ele passava muito tempo na terapia escola, eu tinha bastante tempo livre, o que era ótimo. Então eu cuidava, assim, administrava a rotina dele, mas eu levava ele pra escola. Então, nesse tempo, eu tinha um tempo livre. E aí eu comecei a estudar em Cleveland. Eu morei na cidade de Cleveland, Ohio. E aí eu comecei a fazer gerenciamento de restaurantes, porque eu sempre gostei. Hotelaria, né? Voltado para gerenciamento de restaurantes, que eu sempre gostei dessa parte da gastronomia. E aí eu comecei a estudar. E aí, depois de 2 anos que eu tava lá, eu comecei a fazer um freela num restaurante brasileiro. Eu era a única brasileira que trabalhava no salão, na parte de serviço. Geralmente é atrás, né? Que tinha só o pessoal da cozinha. Uma pela questão do idioma também, que geralmente os imigrantes são pessoas que, eu vou tentar a vida, nem todo mundo vai fazer o high school, sabe? Tem toda uma parte da população que vai limpar banheiro, trabalhar na cozinha, mas eu falava inglês bem, então, e eu tinha esse conhecimento, e obviamente tinha o visual, né? E tinha todo o que o Brasil entregava, o que eles esperavam. E aí eu comecei a trabalhar nesse restaurante brasileiro. E o dono desse restaurante, o Sérgio Abramoff, ele faleceu já. Mas ele foi um cara, assim, que ele viu em mim toda essa cultura brasileira, né? O Sérgio era americano. O Sérgio era brasileiro-americano. Filho de brasileiro, mas que cresceu nos Estados Unidos. Ele tinha um restaurante de comida francesa. E ele tinha esse restaurante que era Brazilian Fusion, assim. Era um mix de coisas tropicais. E era muito engraçado porque foi a primeira vez, assim, que eu acho que me dei conta dessa racialidade, porque eu tinha que performar a brasilidade.
nesse lugar. Me conta um pouco, o que é? Você tinha que ressaltar os estereótipos, é isso? De ser brasileiro? E o que os americanos esperam do estereótipo brasileiro? De uma mina que samba, assim. Tipo, eu gosto de rap, de hardcore, sabe? Tipo, eu gosto de samba. Hoje eu gosto de samba. Eu não tenho nada contra samba. Mas eu nunca fui, tipo, nossa, o samba, o pagodão, sabe? Tipo, é outra vertente, assim. Principalmente adolescente. Eu acho que mais velho eu desenvolvi outros gostos. Consigo ver esse estereótipo do brasileiro visto fora com uma pluralidade maior. Entendi. Mas na época era esperado que, tipo... E eu fazia isso também. Tipo, o brincão, sabe? O brincão de pena. Sim. Ai, não. A miscigenação indígena. Então, tipo, vou trazer isso para as minhas vestes. E aí, que, tipo, foi um pouco cansativo, assim, nessa parte, Mas sabe? você entendeu que esse é assim que a música toca e vamos dessa forma é música? Lógico. Eu usufruí do que eu tinha, sabe? Legal. E se a gente trouxesse um vinho pra gente... Legal. Vamos começar a degustar. Oba, adorei. Eba, gostei. Trouxe um vinho pra gente provar, pra gente hablar melhor. Fala um pouquinho aí desse vinho aí. Bom, esse vinho que eu trouxe pra gente provar é o Bogle Vineyards. Ele é um Zinfandel, é um vinho californiano. Safra 2018. A Zinfandel, ela é a mesma uva que na Itália é chamada de primitivo. Nos Estados Unidos, ela tem a mesma genética, mas ela é chamada de Zinfandel. Aqui no rótulo, ele tem o Old Vine, porque ele vem de um vinhedo de vinhas de 60 anos. Isso faz que esse vinho seja mais complexo, tenha uma textura elegante. Na verdade, eu não provei ele. A gente vai provar então juntas. Agora. Legal. Eu tenho para vender, e aí antes de vender eu procuro provar todos os vinhos que eu vou sugerir. Então eu trouxe pra gente provar agora. Eu vou te mostrar como que a gente abre uma garrafa de vinho pra começar pelo começo, né? Vamos nessa. Pra quem tem interesse em aprender. Eba, legal. Então, aqui tem eu tô vendo que tem dois relevinhos, né? Uhum. Eu costumo sempre abrir na segunda aqui embaixo pra não ficar em contato com alumínio. Então você consegue fazer em 2 cortes, ó. Tipo, quem gira é o abridor, não a garrafa. Então você corta tudo aqui e faz um corte na vertical. Com esse corte na vertical, você puxa aqui. Aí vai sair a tampinha inteira. Eu gosto de deixar tudo bonitinho, assim. Ainda mais em ocasiões especiais. Toda ocasião é especial, né? Então... Tem assim, vou fazer uma pergunta bem besta. Tem uma polêmica da rolha de cortiça e tem a rolha que é plástico? Aquela. Deixa eu abrir ele aqui. Não vai dar pra ver a resposta dela. Tá, eu vou começar a abrir. Aí é um abridor de 2 fases, é o abridor que eu mais gosto. Tem uns que são super fancy, assim, mas eu prefiro esses. Esse é o abridor raiz? Abridor de garçom. Abridor raiz. Aí são 2 fases, 2 tá aberto. Abriu. Legal. Aí a gente faz uma... Bom, eu vou provar primeiro, como eu falei. Não está envenenado. Tá bom. Tá bom? Excelente. Eu vou querer. Eba. Vamos brindar, né? Não pode não brindar. Vamos lá, tchim-tchim. Saúde. Saúde, eba. Saúde. E aí, a gente gira, cheira, como é que faz? Eu já degustei. Mas eu vou te contar como que é a parte técnica, né, da degustação. Não técnica, mas assim, pra você aproveitar melhor o vinho que você tá degustando. Tá. Então, a gente primeiro faz uma análise visual do vinho. Tá. Que é cor, seria cor. Cor, legal. Brilho também. Principalmente no visual, você consegue ver se um vinho tá opaco. Ele provavelmente passou por uma oxidação. Não tá legal. Então, o vinho... Se ele for filtrado, né? Se não for um vinho sem filtragem, ele normalmente vai estar brilhante. Entendi. E nesse caso ele tá? Ele tá bem brilhante. Tá. Aí a gente analisa também... Você pode analisar as lágrimas do vinho, que é quando a gente
gira ele também, você vê a velocidade das lágrimas. Então, pela velocidade das lágrimas, assim como o uísque, sabe quando você tem um copo de uísque na mão e desce as lágrimas bem lento? Ele tem a graduação alcoólica. Então, a gente consegue analisar através das lágrimas o álcool desse vinho. O álcool e o açúcar residual. Esse é um Zinfandel, então as lágrimas dele são um pouco mais lentas, porque é um vinho de uma região quente. A Primitivo na Itália e o Zinfandel na Califórnia são uvas de clima quente. Então, ela desenvolve mais esse aroma, essa característica de dulçor, de açúcar da fruta mesmo. Entendi, legal. Depois a gente vai passar por uma análise olfativa, rapidinho. E assim, não... Pra você que falou, eu gosto, mas não manjo. Tipo, não se preocupa em dar nome aos bois que você não conhece, sabe? Eu vejo muita gente, tipo, nossa, esse daqui tem aroma de blueberries. Tipo assim, cara, a pessoa, sabe, nunca nem viu uma blueberry. Tipo, como que você vai falar de um negócio que você não sabe? Então, não se preocupa em dar nomes, tá? Tipo... O vinho sempre vai ter aroma de fruta. Cada fruta vermelha, fruta em compota, fruta cítrica, geralmente vinhos brancos. Mas o que você vai analisar é entender o que você está extraindo desse vinho. É bom? É gostoso? Vai servir para aquela ocasião que você quer? E aí, com o tempo, você vai aprendendo a diferenciar, a dar nome às uvas, a entender a qualidade do vinho. Então, a gente agora vai analisar o aroma desse vinho e ver se a gente consegue... Gente, é uma consultoria. Exato, exato. É isso que eu faço, inclusive. Eu guio pessoas que estão começando a apreciar. Por ele ser um Zinfandel americano, que tem passagem por barrica de carvalho americano, a gente consegue sentir algumas notas que são características da uva e do tempo de estágio em madeira. Tá. Peraí, que eu tô... Tá gripada. Não tô sentindo nada, vai ser no truque. Vai ser no truque. Sim. E aí, assim, por exemplo, você faz um atendimento personalizado, né, com seus clientes. Aí, você percebendo que o cliente gosta de tal tipo de vinho, aí você consegue falar, se ele gosta desse, então talvez ele goste desse. Sim, eu faço uma mini entrevista, assim. Tem gente que já sabe que gosta e eu indico, mas eu busco sempre buscar novidade, né? Porque eu continuo descobrindo muita coisa. Então, eu gosto desse trabalho de buscar novidade. E eu gosto mais ainda de sugerir algo que a pessoa não iria provar. Ah, que legal. Se eu não fizesse um trabalho mesmo. É quando eu sei que o meu trabalho tá certo, que eu consigo... Tipo, o cara só toma Malbec, mas eu vou trazer um vinho diferente pra ele provar. E... Sabe, um desafio mesmo de ver se minha sugestão tá válida. Porque... porque eu acho que as pessoas também querem novidade, né? Sim. Eu acho que sim. Bom, vamos sentir o aroma dele. Eu sinto uma nota de toffee, de tabaco. Um defumado também. Eu acho que, inclusive, ele vai bem legal com o queijo que a gente vai provar. Queijos e vinhos hoje no podcast. Sexta-feira. Gente, vocês não sabem, mas a gente tá gravando uma sexta-feira. Então, sextou, né? Sextou. Que delícia! E aí, depois, a análise do paladar. O Zinfandel, ele é uma uva, como eu te falei, que tem um pouco mais de dulçor. Então, por mais que seja um vinho muito bem feito e elegante, eu gosto de servir eles em ocasião de bate-papo, porque é um vinho fácil de tomar. Sabe? Ele não é um vinho que eu tenho que deixar abrir ou decantar ele por tanto tempo. Na taça, ele já vai melhorando. Inclusive, ele tá um pouquinho gelado demais. Eu pedi pra colocar na geladeira. Mas conforme a gente for conversando, a temperatura vai diminuindo. A gente pode colocar a mão assim também, ó. Legal. Pra ele esquentar. O calor da nossa mão faz ele esquentar. É pra isso que serve o bojo da taça, né? Na verdade, pra você não pegar no vinho e ele esquentar. Mas às vezes, se você precisar esquentar, pode fazer isso. Mas assim, eu sou a favor de bebam vinho. Óbvio que vinhos especiais, em ocasiões especiais, uma taça legal vai fazer mega diferença. Mas se você quer só tomar um vinho, tipo, não deixe de tomar o vinho. Você não tem uma taça. Toma no copo americano, principalmente se for vinho de entrada, não vai fazer diferença. Sabe? Se for um vinho... Sei lá, um vinho do dia a dia, que não exige uma decantação, que não exige um serviço.
é melhor que a pessoa beba o vinho com que ela tem do que não beber um Com vinho. certeza. Então, e hoje tem outros estilos de invase também. Eu vi também que tem uns copos, assim. Tem uns lugares que tem uns copos meio… Não sei se… Na verdade, é esse que eu uso na minha casa. Ah. Casa de ferreiro espeta de pau. Tipo, minhas amigas se animam. Com Ai, vou 1.500 brindes. Quantas taças? Aí eu já comecei. Eu tenho taças, mas eu deixo pra vinhos especiais. Que tá todo mundo bebendo ali. Eu coloco num copo de vinho mesmo. Um copo redondinho de cristal, né? Porque o material, na aquele verdade, mais faz rasinho. mais diferença. Isso. Entendi. É um material cristalino que o vinho vai conseguir entrar em contato com as microporosidades e entrar em contato com o aroma também. Porque, pensa, é um produto que veio fechado. Ele tá ali desde 2018 dormindo dentro da garrafa. Ele vai aflorar esses aromas e sabores quando a gente abrir ele. Então, eu preciso de um copo que seja um pouco mais bojudo. Entendi. Que ele vai liberar pra gente ter uma experiência melhor. Mas se for um vinho assim, você comprou ali um vinho no Pão de Açúcar, um cabernezão, e você quer tomar na fogueira, cara, não se preocupa com a taça. Você só vai gastar taça, vai beber, vai quebrar, vai cristal, quebra, fura dedo. É melhor só beber num copinho. Ah, legal. Vai dando uma desmistificada. Então, assim, eu acho que tem situações e situações onde a etiqueta do vinho… Eu vim, né, de restaurante, trabalhei muito tempo com restaurante. Então, eu gosto de servir uma etiqueta quando necessário. Mas no dia a dia, cara, não tem problema. Inclusive… tomo outras bebidas também. No meu momento de diversão, assim, eu nem bebo tanto vinho. Eu bebo, assim, com uma amiga que gosta de degustar. Mas, às vezes, sei lá, se eu tô num bar, assim, eu gosto de experimentar outras coisas. Até pra beber sem pensar, sabe? Entendi. Pensar em trabalho. Mas lá, voltando assim, pra quando você estava nos Estados Unidos, lá nesse restaurante, você já teve contato com vinho? Sim, eu tive que estudar sobre vinhos. Porque eu era garçonete nesse restaurante. E aí você fazia uma apresentação. Era um restaurante legal, classe A, assim. Então a gente tinha que apresentar os pratos, tinha menu degustação. Aí você fazia E aí, sugestões. tipo, tinha wine pairing, né? Eu fazia a harmonização do prato com o vinho. E aí eu comecei a me encantar. Eu tava fazendo a faculdade, voltado para hotelaria, para aprimorar essa parte do serviço. E eu comecei a aprender. Foi quando o Sérgio, que era o dono do restaurante, tipo, falou: você gosta muito de vinho. Eu vou faz um curso. Aí ele pagou um curso para me fazer, tipo, super me ajudou. E eu comecei a trabalhar como wine steward. Porque aqui no Brasil tem essa… Naquela época, né, tinha essa coisa do sommelier, que é uma pessoa de terno, que aí você pede uma carta de vinho. Geralmente um homem. Que vai na mesa, e ele vai lá, tem uma uva desse tamanho, pendurada, um Tastevan. Nossa, jura? Não sabia. Pendurado no pescoço. E, tipo, tinha aquela visão, assim. Só que nesse restaurante ele era mais modernoso. Então… eu era wine steward, eu era uma garçonete do vinho. Eu era responsável por cuidar da adega, responsável por escolher os vinhos, mas eu era assim, equivalente aos garçons. Não era, não tinha, porque hoje, assim, em hierarquia no restaurante, geralmente é o maître, o sommelier, depois o garçom, depois o comin. A gente falando de salão, né? E a hostess também, eu também fui hostess. E aí, quando eu voltei pro Brasil, que eu falei, nossa, agora vai dar tudo certo, porque eu dei certo na vida, sabe? Tipo, a esperança da minha família era, nossa, foi morar nos Estados Unidos, tá rica. Não, tipo, sempre tem essa visão, né? De tipo, nossa, o primo que foi morar fora, uma pessoa que foi morar fora. Venceu, E não era nada disso, tipo, eu era adolescente, gente. Eu gastava meu dinheiro com snowboard, sabe? Tipo, com roupa de neve. Ir pro cinema, porque, tipo, eu não tinha nada pra fazer. Então, eu só curtia. E daí, quando eu voltei pro Brasil, eu queria trabalhar com vinhos já. Mas, em 2009… Eu tinha 24 anos, eu acho. 23 para 24 anos. Eu era muito nova na vida. E eu era muito nova para uma profissão que, naquele momento, era ainda uma coisa muito nichada, masculina. E de um universo de pessoas, de quem conhece quem, sabe? E aí eu vi a necessidade de estudar com uma certificação brasileira, mesmo tendo um curso de vinhos dos Estados Unidos, para me aprimorar e ser reconhecida dentro do mercado. Então, nessa época, eu trabalhei de hostess num restaurante, que foi super legal, porque como hostess, eu atendia os clientes na mesa também. Então…
pessoas que não falavam português, eu fazia o atendimento e eu fazia a tradução dos pratos e, consequentemente, dos vinhos. Eu trabalhei no Dom Restaurante. Trabalhei lá como hostess, que era um restaurante muito legal, do Alex Attal na época. E isso me abriu muitas portas. Mesmo que não para o mercado de vinhos, mas para o mercado da gastronomia. Aí, na época, os sommeliers de lá me inspiravam bastante também. Me aconselharam onde... E aí, eu fui fazer o curso da BS. E eu senti que, na época, eu gostava de trabalhar em vinhos, mas eu não tinha muita noção do mercado. E tinha muitas importadoras, lojas de vinho, e eu queria muito trabalhar numa empresa onde eu trabalhasse de segunda a sexta, né? Porque a vida de restaurante não é fácil. Não é. Nossa. Você trabalha sempre, final de semana. Em 3 anos trabalhando no salão, eu folguei um domingo. Foi muito difícil, assim. Então, essa parte de carregar e, tipo, trabalhar em restaurante é cansado. Você carrega a caixa o tempo inteiro. Nessa época você já tinha filha? Ou Não. Eu trabalhei num restaurante no Shopping Cidade Jardim. E lá era super difícil, assim. O acesso à doca tinha que subir, não sei aonde, para receber mercadoria. E era uma rede que se estabeleceu, uma rede grande. Então, tinha muito movimento. Eu era a sommelier responsável da loja, desse restaurante. Então, eu tinha muito trabalho, mas me deu muita experiência de serviço. O que eu vejo que hoje, trabalhando como consultora, porque tem toda essa parte da sommelierie, né, do serviço de sommelier, que é voltado para vendas, só que eu consigo fazer as duas coisas, tanto o contato com o público quanto o serviço, sabe? Tipo, carreguei bastante bandeja, bastante caixa. Não tem nada glamorizado. Não tem nada glamorizado. Não tem. Porque a gente acha que o sommelier só vai lá... Não. Você carrega um monte de caixa a semana inteira pra ir uma vez a cada 3 meses ganhar uma viagem. Aí você vai, mas aí... Quando você vai viajar por importadora, isso foi uma coisa que me trouxe muita experiência também, principalmente em vinhos chilenos e argentinos. Eu trabalhava em restaurante, então as marcas promoviam os vinhos dela do restaurante. Então fazia muito sentido as marcas me levarem para conhecer a vinícola. Porque aí eu promover os vinhos dela. E foi muito louco a primeira vez que isso aconteceu, que eu tava tipo assim, hoje eu vou pedir as contas. De hoje não passa, eu não preciso disso. Tipo, eu tinha um Uno velho, eu morava em São Bernardo do Campo e eu trabalhava no Shopping Cidade Jardim. Nossa. E assim, não dava tempo de eu voltar para casa. Dormia no estacionamento, ficava fritando, dormia no chão do shopping. Porque explica essa questão, porque você fazia o almoço. Eu fazia o almoço, aí não dava fazia tempo de 2 voltar. shifts, né? 2 turnos. Porque eu vejo assim, pode ser que você esteja falando besteira, mas geralmente tem o almoço, aí você tem, entre aspas, o intervalo, e aí volta o serviço do jantar. O intervalo, mas naquele intervalo, tipo, você. Não dá tempo de você ir pra casa e Não voltar. dá tempo de você ir pra casa. Não dá tempo de você ir pra casa. E durante aquele intervalo também, às vezes, nem tinha intervalo, porque durante o intervalo eu fazia o trabalho administrativo, né? Que exige, dentro do trabalho de sommelier, fazer pedido, contar a adega, colocar e tirar vinho na carta de vinhos, conferir se os preços tá tudo certo. E aí, nesse dia que eu falei, loja, né? É uma loja. Nesse dia que eu falei, não aguento mais, não nasci pra isso. Os humilhados serão exaltados, vou procurar um trabalho numa importadora. Aí, fui atender uma mesa de clientes, comecei a conversar, vi que eles eram argentinos, comecei a conversar com eles em espanhol e tal. Porque nos Estados Unidos eu trabalhei com muito restaurante, trabalhei com muitos latinos. Então, eu já tinha estudado o idioma, mas aprendi a falar espanhol. E aí eu consegui identificar, né, que eles eram argentinos e comecei a trocar ideia com o cara. E ele falou, me sugere esse vinho, me sugere um vinho aqui que você gosta, um dos vinhos que você mais gosta. Eu quero uma sugestão sua. Né? Porque geralmente eu pergunto, já escolheram os pratos? Posso fazer uma recomendação conforme os pratos que você escolheu? E eu falei, então eu vou te sugerir este vinho. E aí eu falei, contei toda a história da vinícola, do lugar, como que era. Eu nunca tinha ido pra Argentina. Aí eu contei a história pra esse cliente, né? E ele falou assim, nossa, mas você tá contando uma história tão ótima, você já foi lá? Aí eu falei, não, eu nunca fui lá. Ele, não, mas agora você vai, porque eu sou o dono dessa vinícola. Jura? Nossa, que legal! Eu sou o dono dessa vinícola e a gente vai te dar uma viagem. Aí foi ótimo, porque assim, na época não tinha muita mulher que trabalhava em salão. Mas hoje tem? Tem, mais. Não muita, mas tem bem mais. Acho que tanto a inclusão,
racial como de mulheres no mercado do vinho tem melhorado bastante nos últimos anos. Legal. Ainda existem algumas barreiras a serem quebradas, como sempre, mas acho que melhorou muito a quantidade de diversidade no vinho. Vem melhorado, né? Ainda não é o ideal. Mas diversidade você tá falando assim, porque diversidade pode ser um monte de coisa, né? Você tá falando de gênero. De gênero e raça. Gênero e tá. raça. E eu acho que também as pessoas querem algo diferente, algo novo, sabe? Cansada dessa coisa meio... Sisuda, né? Sisuda, do sommelier, do cara... Mais velho. Mais velho e que fala com ar, assim. Eu acho que tem sido muito aceito e procurado um trabalho um pouco mais humanizado. Humanizando o vinho. Isso. Legal. Enquanto estava abrindo o vinho, eu perguntei para você que tem aquela polêmica da rolha de cortiça, né? E tem... É plástico aquela outra? E tem aquelas também que é eu já vi garrafa de vinho que é... Screw cap. De rosca. De rosca, Essa rolha aqui eu acabei de analisá-la, na verdade. Tem uma frase bem legal. Wine improves with the age. I like it more the older I get. Mas eu acho que isso é muita verdade, assim, porque às vezes eu não sinto tanto. Eu tomava bastante cerveja e eu vejo que eu não tenho tanta vontade de tomar cerveja. Bom, voltando na rolha, né? Porque a gente começou a falar da rolha, eu comecei a contar a história do vinho. Voltando para a rolha, a qualidade da rolha pode ou não influenciar no vinho. A rolha, ela tem todo esse gesto simbólico que é abrir uma garrafa de vinho, né? É bem poético, vamos abrir um vinho. Romântico, assim, né? Mas excelentes vinhos são feitos com screw cap, com rosca. E vinhos ruins são feitos com rolha tradicional de cortiça. Essa daqui, por exemplo, é uma rolha aglomerada. Você consegue ver? Consigo. Então, ela não é uma rolha inteiriça. Tá. A rolha, ela... É como se fosse um MDF das rolhas. Não. Essa é uma rolha de cortiça mesmo. Só que ao invés de ser usada um pedaço da cortiça inteiro, ela é utilizada pedaços dessa cortiça triturados e colados juntos. Entendi. Então, ela é uma rolha aglomerada de cortiça. E aí tem rolha de plástico, que na verdade, assim, se você tá com... A função da rolha é a microoxigenação. Como material poroso durante o tempo, por isso que a gente fala que o vinho envelhece. De alguma forma, mesmo que seja micro, né? Porque o ar entra dentro da garrafa e o vinho vai se moldando. Então, essa rolha ela consegue expandir tanto pela selagem e ela promove a microoxigenação de uma forma muito lenta. Então, vinhos que são para ser guardados 20, 30 anos, eles conseguem se beneficiar disso. Vinhos que são para ser consumidos jovens, que tipo, a colheita é agora, teve engarrafamento, 2, 3 anos ele tá para venda, como é o caso desse daqui, não tem muita diferença se você usar uma rolha de plástico. Não, porque não é um vinho que ele vai ficar, nossa, muito tempo de guarda, que ele vai se beneficiar desse estilo de invase. Entendi. Então, é isso, assim. Até tem excelentes vinhos que tem screw cap, vinhos brancos, Sauvignon Blanc da Nova Zelândia, por exemplo. Eu acho que é o lugar onde mais se usa o screw cap, né? Em vinhos de alta qualidade. Legal. Enquanto você vê vinhos sul-americanos, principalmente, que são... portugueses, espanhóis também, que são de baixa qualidade. Quando eu falo de baixa qualidade, são, sim, vinhos simples, que não teve tanto cuidado na produção, que foi uma produção em massa, que foi uma colheita através de um maquinário agrícola. Esse vinho aqui, por exemplo, ele foi feito colheita manual. Porque para entender a maturação da uva, a pessoa que está colhendo tem que olhar. Então, você só é colhida a uva quando ela está no estágio perfeito, segundo o agrônomo e o enólogo que estão lá. Então, é feita a colheita manual, tanto pela questão de analisar se a uva está pronta para ser colhida, como também para ter um cuidado com o cacho da uva, para que ele não sofra nenhum acidente, porque é um vinho feito para ser um vinho superior de qualidade. Então, ele é pensado desde da produção, que é um vinhedo antigo, vinhedo de 60 anos. Esse daqui também é um vinho com uma pegada sustentável, de sustentabilidade também, que eu gosto bastante. Eu não tenho
preconceitos com outros estilos de vinho. Eu não sou contra sulfita, eu não sou contra nada. Tipo, acho que se o vinho é bom, você pode... Tanto faz. Tanto faz, inclusive, a única exceção que eu abro na minha alimentação é o vinho, né? De ele não ser um produto que sempre é vegano, mas esse aqui, no caso, ele é. Vou só te interromper, porque você é vegana, né? Eu sou vegana. Você é vegana. É. Aí, quando você falou que é vegana e você falou que abriu uma exceção pro vinho, que você tomava vinho sem ser vegano, aí eu fiquei pensando, gente, vegano pra mim é quando não tem ovo, leite... As nomenclaturas, eu acho que dessa minha segmento alimentar e filosófico, eu venho repensando, assim, porque o veganismo, ele originalmente é atrelado a uma classe de estudo que, pra mim, talvez não me contemple em todas as bases, sabe? Tipo, eu não acredito, por exemplo, num sistema de veganismo onde a pessoa se autodeclara à base com uma alimentação vegana e outros veganos mas você consome tal produto, sabe? E é meio que um saco, assim, que eu tenho dos fiscal. Dos movimentos de forma geral, assim, tipo, tanto os veganos que apontam o dedo e são palestrinha, quanto os porteiros de Wakanda, todos me cansam. Todos me cansam, e o veganismo é mais ou menos parecido. Mas voltando pro vinho, no processo de vinificação de plantio, pode ter o uso de animais dentro desse terreno. Né? Então, segundo a filosofia original do veganismo, não seria um vinho vegano. E além disso, no processo de clarificação do vinho, no processo de filtragem, onde a gente separa o sólido do líquido, onde a gente filtra esse vinho para ele ser mais brilhante, menos opaco, pode ser usado gelatina, albumina, coisas de origem animal, e aí faria desse vinho não vegano, porque o veganismo é a filosofia de não a exploração do animal, né? Não só uma dieta. Mas, assim, eu normalmente não entro, porque, assim, a parcela de veganos que consome vinhos é pouquíssima. Então, é mesmo? Não sabia. Inclusive, faz tempo que eu sou vegana, eu era vegetariana, mas durante uma época da minha vida eu senti que para estudo eu precisava conhecer mais os sabores. Eu não conhecia carne, eu voltei a comer carne. Depois eu me arrependi e tal, mas eu acho que esse break que eu tive me possibilitou ter uma noção de sabores que eu não teria hoje. Eu acho que para eu conduzir algo eu tenho que provar. Então, assim, hoje eu não como carne, não como coisa de origem animal. Eu sei quais são os componentes do alimento, eu consigo fazer indicações, eu faço indicações, mas vinho eu não consigo, tipo, não vou provar esse vinho porque ele não é vegano, porque... Assim, eu preciso beber, eu preciso entender do produto para eu poder sugerir. E como é que a gente sabe que é vegano? Não tem no rótulo? Muitos têm, muitos não têm. E os muitos que não têm, às vezes nem dizem que não tem. Então, tem uma certificação, né? A Sociedade Vegetariana Brasileira, ela dá um label para esse vinho, assim como... tem um label de orgânico, de biodinâmico pelo Ministério da Agricultura, tem um selo vegano nos vinhos. Então, esse selo vegano pode ser feito no Brasil ou não, mas tem vinhos que não têm o selo vegano e são veganos. E tem vinhos que têm o selo vegano e não são veganos também. Porque, por exemplo, a consideração do selo vegano... Em alguns países, ela só considera o que tem dentro do produto. Beleza, esse vinho não foi filtrado com albumina ou com gelatina, né? Ele foi filtrado com bentonita, com material orgânico para fazer a filtragem desse vinho. Mas no vinhedo foi utilizado trabalho animal. Então, em teoria, não seria um vinho vegano. Entendi. Apesar dele ter o rótulo. Então, assim, não dá pra confiar e muito menos dá tempo, sabe? Tipo, ontem eu fui numa feira de vinhos, degustei 500 vinhos, tava lá com meu copinho bebendo e cuspindo, né? Porque senão fica bêbada. E depois de um tempo você não consegue mais identificar. E aí eu provei tudo, né? Eu tava em busca dos melhores vinhos pros meus clientes. Então... eu provo de tudo. Falando em veganismo, e já que a gente aproveitou esse assunto, eu trouxe um queijo. Eu tô vendo aqui. Super clichê, né? O vinho e o queijo. Mas eu trouxe um queijo da Bruna. Tem como mostrar aqui? Mostra pra essa câmera aqui. O queijo da Bruna, gente, é o melhor queijo que eu já provei, mesmo comendo vários outros tipos de queijo. Ele é um queijo de castanha.
E Castanha de caju? castanha de caju. Tá. Castanha brasileira. E ele é defumado e fermentado com as leveduras, né? Os mesmos... as leveduras que transformam o açúcar do vinho em álcool, transformam o queijo, transformam o leite em queijo. Então, era um leite de castanha, ele foi transformado em queijo. E o queijo da Bruna é uma delícia. Eu vou cortar pra gente provar. Vamos provar. Ó, e a produção providenciou pra gente talheres. Eu adorei essa mistura. Pra gente não sujar a mão, né? Será que a gente consegue assim? Pronto, acho que dá. Boa, Deu. aqui. É um queijão, mas tá ótimo. Ele parece, não sei, um tofu defumado. Parece. Eu amo tofu, né? Eu também. Eu gosto de fazer tofu defumado com feijão. Nossa, eu já comi em feijoada. É muito bom. É muito bom. Muito bom. Não, é bem macio. E esse toque defumado dele, ele vai bem legal com queijo. Então, eu vou pedir pra gente fazer uma experiência. Tá. Coloca o queijo na boca. Um pedacinho. Eu vou comer tudo logo. Toma o vinho. Outros sabores realçam. Nossa, total. Você consegue sentir outros sabores. O dulçor, como esse queijo, ele tem uma acidez marcante. Ele é equilibrado, então é realçado os sabores doces do vinho. Nossa, fica muito diferente mesmo, separado. E esse toque junto. defumado que esse queijo tem, que é um queijo defumado. Gente, é incrível, espinafru. Nossa, é muito bom. É um queijo artesanal, então ele vai realçar esses sabores que tem no vinho. No caso, a gente tá fazendo uma harmonização aqui por compatibilidade, vendo algo que combine com esse tipo de vinho que a gente tá degustando. Curtiu? Nossa, adorei. E é isso que você faz nos restaurantes? Você fazer esse tipo de harmonização da comida com vinho? E eu sou sommelier e curadora, então eu ajudo as pessoas que estão a fim de tomar um bom vinho, mas não querem fazer nenhuma análise. Eles querem que alguém faça o trabalho pra elas. É isso. Eu também. Tipo, porque acho que tem uma onda de que todo mundo... nossa, eu curto vinho, eu tenho que saber de vinho. Aí eu vou estudar vinho, tipo assim... Você não precisa, você pode só... Não, e fica pedir também palestrinha, sabe? Você fala assim, nossa, gente, eu só quero curtir, eu não quero ficar as notas. Exato. Claro que se você conseguir aprimorar o seu paladar, é ótimo. Mas tem gente que não quer, que já sabe que gosta, que quer só tomar um vinhozinho com as amigas, sabe? Não quer ficar pensando. E aí eu faço essa seleção. Pra pessoas que gostam, sabem o que querem tal vinho de tal safra, de tal região, eu faço esse trabalho. E pra pessoas que só precisam de alguém pra ajudar a escolher bons vinhos, eu também faço esse trabalho. E aí, quando você começou a trabalhar com vinhos, restaurantes, sei o quê, as pessoas te davam credibilidade? Eu tô pensando aqui, porque quando a gente pensa em vinho, eu vejo em restaurantes assim, quer dizer, a imagem antiga. Eu acho que até porque aparecia nos filmes, né? Era sempre um homem sisudo, de terno. Total. Com, sei lá, um pano aqui, né? Enfim. Deixa eu servir mais um pouquinho. E você primeiro, é mulher, toda tatuada, enfim. Você acha que teve alguma resistência, assim, então, no trabalho? Eu não era toda tatuada. Mas eu sempre tive um visual diferente. Racialmente, né? E na personalidade. Então, não me davam credibilidade, mas eu sou afrontosa. Então, por exemplo, acontecia muito no restaurante de eu chegar na mesa, oferecer a carta de vinhos e a pessoa, legal, agora você chama o sommelier. Aí eu saía e voltava. Jura? Aí a pessoa ficava... licença, só um minutinho. Não falava nem vou chamar. Licença, só um minutinho, porque tá meu cliente, não podia ser tão afrontosa assim. Então, eu saía e voltava. Tudo bem. Eu fui checar um vinho ali na outra mesa e tal. E a pessoa já se ligava. Pra também não deixar a pessoa desconfortável, né? Verdade. Eu acredito muito isso, que tem pessoas que têm um pré-julgamento, mas eu também não quero fazer a pessoa se sentir desconfortável, né? Eu tô ali pra atendê-la e servi-la. Então, eu tento ser sutil
Mas eu fazia um pouquinho de sou eu mesma, pode falar, sabe? Porque eu acho que tem uma quebra, né, do estereótipo do que é o sommelier. O estereótipo que foi Exato. construído na nossa cabeça. Mas seria eu o acho que sommelier. agora o mercado tá bem mais. Entende que se popularizou mais o vinho e que os profissionais também estão. E de uma forma geral, né? Antes, tipo, você trabalhava. Quando eu entrei no mercado de trabalho, era tipo, não, você não pode ter piercing. Porque se você tiver piercing. Tanto que quando eu coloquei meu piercing na língua, que eu era adolescente, trabalhava numa loja, eu falei que eu tava doente, porque eu não podia ter piercing. Imagina, você não podia ter um piercing. E eu acho que hoje é bem mais tranquilo, sabe? Acho que são poucos os setores onde você tem que ter aquela imagem padronizada. Mas hoje é bem mais tranquilo, inclusive pelas discussões raciais e de gênero, as empresas vêm buscando fazer isso abertamente, sabe? Tipo, vou colocar uma pessoa ali na minha propaganda, ou vou ter uma equipe um pouco mais diversa. O quanto isso é legítimo ou não, eu me questiono bastante. Mas foi muito engraçado porque toda esse fato de ter ido morar fora e tipo, da minha origem também ser uma racialidade mestiça também. Tipo, eu sou indígena, eu sou negra e só a única história que eu sei dos meus ancestrais é do meu avô, que inclusive é meu sobrenome, que é lituano. Tipo, a única parte do que eu sei da minha ancestralidade é da parte europeia que veio no navio, que é a única história que me foi contada, sabe? E que provavelmente é que deve ter registro. É a única que tem registro, né? Então, assim, quando eu comecei a me dar conta disso e eu vi a necessidade disso, eu falei, cara, vou só pular nesse barco. Tipo, muitas coisas entre trabalho, profissão, militância, tanto de causas políticas, sociais, ambientais, que eu acredito que chega uma hora e fala, cara, eu não quero ser protagonista de uma história triste. Se você quer aí uma cara diferente no seu trabalho, me chamem, que eu aceito. Mas eu vejo muito que as pessoas esperam, de certa forma, que você fala, ai, nossa, como foi difícil pra mim. Tipo, conta uma história triste. Tipo, cara, sabe... Eu poderia transformar minha história numa história triste, mas ela não é. E eu não quero, tipo, me agarrar de uma luta que não é a minha. Tipo, eu tive vários privilégios dentro das minhas amigas. Tipo, eu morei fora, falo 2 idiomas, sabe? O racismo, ele me atingiu de outras formas. Como? Eu acho que num preconceito racial mesmo. Mas aqui no Brasil ou lá fora? Eu acho que lá fora... Acho que quando eu era adolescente e fui morar nos Estados Unidos, eu me dei conta dessas questões de raça, onde eu comecei a estudar sobre, porque as pessoas perguntavam se eu era mexicana, se eu era latina. Eu ia perguntar como é que as pessoas te liam, né? Como que as pessoas me liam. E aí, quando eu falava que era brasileira, elas entendiam. Porque brasileiro era visto como um mix de várias coisas. Tá. Tipo, não tão escuro pra ser negro, nem branco, pode ser indígena e tal. E aí me abriu pra pesquisar, estudar, entender da onde eu venho. Como uma autoidentificação. E aí, dentro dessa minha identificação, teve vários aspectos e pontos, assim, sabe? De eu sou uma mulher negra, ou eu sou uma mulher indígena. E hoje eu acho que eu ainda estou nesse limbo. E foi muito engraçado que esses dias eu fui fazer uma degustação. E esse vinho aqui é uma varietal, né? Ele é um vinho de uma uva só. Então, ele é um vinho com uma procedência de uma genética de uva. E um dos participantes da confraria perguntou, mas esse nome aí, Malikas, o que é? É grego? É lituano, gente. Tipo, eu não tenho relação nenhuma com a Lituânia, sabe? Com a Lituânia. E aí, tipo, um dos outros falou assim, ela falou assim, aí eu falei, adivinha de onde que é? Aí o cara falou, ela é um blend. Que bonitinho! E um blend é exatamente isso. É uma mistura, um vinho que ele tem várias uvas juntos. Aí eu, nossa, tipo, eu adorei. Eu adorei também. E é muito legal quando as pessoas não te forçam a
a se identificar ou você não se auto-identificar, sabe? Tipo, gente, nunca falem pra uma pessoa o que ela é, o que ela não é. Sabe? Porque às vezes a pessoa passou, tipo, por um processo tão lento e de autocompreensão da hereditariedade, da família, de questões culturais para se descobrir. E aí, quando a pessoa descobre, se autoafirma como uma etnia, você vai falar para aquela pessoa: ai, mas você nem é tão preta assim. Ah, não foi racismo. Lógico que não foi racismo. Como que é racismo? Você nem é preta. Nossa, tem tem um podcast, um episódio assim. O do Mano Brown com a Regina Casé. Ele fala exatamente disso. Nossa, foi um episódio assim que me tocou, porque assim, a gente fala, né, brancos, negros, nas militâncias, o amarelo, tarará. Só que assim, os misturados, né? Não tem a caixa. Não tem, você não tem a uma caixa. questão de não. E por que eu falo pra você que eu sigo neste limbo? Porque não é um limbo que hoje me afeta, me incomoda, mas eu entendo o meu lugar de não pertencimento. O meu lugar é um lugar de não pertencimento. Dentro de um grupo branco, as pessoas, talvez se eu fosse uma mulher negra que performasse a negritude com cabelo afro, mas assim, tipo, e aí eu me autoafirmo indígena, de origem indígena, não, mas como que você é e tá na cidade, sabe? E aí dentro desses estereótipos criados, eu vivo num lugar de não pertencimento, porque você não é aquilo, nem isso. Então, assim, eu vou adotar o termo blend. Eu quero também que o IBGE coloque. Eu ia falar disso, porque assim, meus filhos são birraciais. E quando a gente foi tirar documento, não tinha caixa. E aí eu vi que deu um Bug. Deu um bug, assim. Porque não tinha. Tanto é que um se autodeclarou. Eles são crianças ainda, mas eles tiveram que escolher alguma caixa para sair o documento. Um se declarou branco, outro se declarou amarelo. Aí a moça do Poupa Tempo falou: vocês podem mudar a hora que vocês quiserem. Mas eu acho que é uma reivindicação que eu tenho com o IBGE, porque não tem essa caixa dos misturados. Não tem essa caixa. E parece que, assim, na minha vivência, quando eu me afirmo uma coisa, eu deixo de lado outra. Sim. Tipo assim, tá, Parece mas que tá aqui, atraindo, né? Tipo, como que eu tô aqui numa luta de uma questão negra, mas assim, tipo, eu poderia estar numa luta indígena também. Porque foi uma identidade que foi roubada. Como assim uma pessoa que visualmente, geneticamente, é muito mais preta e indígena não sabe dizer a sua origem, sabe? Isso é uma forma que o racismo permeia e é sofrido de todos os lados, porque você não pertence a um grupo preto, e eu entendo também das questões de colorismo, né? De que as pessoas pretas mais escuras sofrem mais, mas isso não isenta de pessoas que não tem uma etnia definida, uma racialidade cultural e genética definida. Serem discriminadas, né? Serem discriminadas. Então, assim, o que acontece para mim de forma... É porque com o estudo, né, de questões raciais, principalmente morando nos Estados Unidos, onde uma coisa é tipo... você é negro, você é branco, você é latino. Sabe? E eu era vista como uma mulher latina, eu me entendi como latina. E quando eu tô em ambientes brancos, eu sou vista como uma pessoa não branca. Mas assim, tipo, ninguém fala nada, né? Porque como que eu vou... Se eu falar que você não é branca, eu vou assumir que eu tenho um privilégio contra você. E isso, tipo, toca, assim, de uma forma as pessoas. Como se... aceitar a minha autodefinição fosse de me colocar num lugar de coitadismo. Porque é isso que as pessoas esperam. Uma história sofrida. Uma história sofrida. E, tipo, eu não quero ser uma história sofrida. Eu sou uma história de sucesso. Eu vou ser uma história de sucesso. Adorei. E é isso que eu faço, sabe? Então, tipo assim, eu não gosto, tipo... Existem situações, mas eu prefiro... Tipo, cara, eu não vou entrar numa discussão. Tipo, essa pessoa que se ela quiser, ela estude. Eu não vou ficar debatendo isso, Total. Sabe? Tipo, é cansativo. É muito cansativo. Não, é cansativo e não é essa função, né? A gente Exato, não vai estudar. Exato, vai estudar. Pega um livro e vai estudar. Tipo, não é minha função. Agora, se você quiser aprender sobre vinhos, vai ser um prazer.
Não, eu acho até legal porque, assim, remete o jeito que a gente se conheceu, né? Porque a gente foi numa degustação e eu também tava, na época que a gente se conheceu, eu tava num processo pessoal, eu tinha lido vários livros. Eu tava me sentindo meio traída pelo sistema, assim, sabe? Assim, tem um momento, assim, que você fala assim, nossa, acho que fui traída pelo sistema. Porque a gente lê vários livros na escola, né? Tem todas aquelas histórias que a gente lê, que você precisa estudar, em português, tarará. Mas eu percebi que eu não me relacionava. Nem entendia que eu não me relacionava com as histórias. E aí, um dia eu fiz alguma postagem, uma amiga minha falou, lê esse livro. Eu acho que você vai gostar. Que era um livro da Grada Quilomba. E aí, quando eu li... Eu sou fã da Grada. Eu levei um susto. Eu falei, gente, é isso. Mas assim, por que eu não tive acesso? Eu fiquei tão mal. Eu fiquei mal. Ao mesmo tempo que eu fiquei feliz, que eu falei assim... Não, tudo aquilo que eu imaginava que aconteceu, eu não sou doida. Ao mesmo tempo, eu me senti assim... Fiquei puta. Porque eu falei assim, nossa, gente, eu li todos os livros errados, né? Sim. Assim... E aí eu comecei a ler tudo da biografia. Todas as referências que ela do livro dela, eu comecei a ler. Eu trabalhei como tradutora, né? Como bico, assim. Eu tinha um amigo que tinha uma tia que tinha uma agência de tradução e eu fazia legendas de vídeos. E os primeiros vídeos que eu comecei a fazer foram vídeos da Grada Quilomba. É? Que eu Nossa, fazia legenda. Aí eu falei, nossa, tipo... Eu tô estudando, ainda tô ganhando. E foi muito legal, assim, pra minha consciência, né? E pros meus estudos. E eu amo a Grada, tipo, a filosofia dela. Eu acho que ela fala muitas coisas, mas tem outros autores também que eu gosto bastante. Mas eu sou fã dela. Inclusive, ela tava na Bienal agora. E eu tava saindo do trabalho. Eu ando de bicicleta. Eu ando de bicicleta. Sou ciclista na cidade. E aí, eu encontrei ela na rua. Eu dei um grito, Grada, eu não acredito. Aí eu parei pra falar com ela. Ela me abraçou. E foi muito doido, porque 2 semanas antes eu tinha conhecido a Erykah Badu. Nossa, gente, aonde? Eu quero andar onde você anda. Eu vou te contar essa história que foi muito aleatória, mas muito engraçado. E eu me sinto honrada de contar como aconteceu. Eu estava lá, gatinha, com a madrinha da minha filha. A gente falou, vamos tomar uma cerveja. Você está lá onde? Vai, especifica aí. Eu estava em casa, ela falou, vamos dar um rolezinho. Aí eu falei, vamos dar um rolezinho, vamos tomar uma cerveja. Aí eu peguei, assim, fim de tarde de domingo, coloquei um chinelinho e fui no Fatiado Discos, que é um rolezinho aqui em São Paulo, que é um lugar aberto pra tomar cerveja e ouvir música. Eu estava lá. Que bairro que é Fatiado Discos? É na Perdizes, Pompeia, por ali. Eu moro na Vila Romana. Daí eu estava lá e tinha um cara muito bonito que estava me olhando. Aí eu olhei pra ele, ele olhou pra mim, né? Aí eu falei, deixa ele vir falar comigo. Aí ele veio falar comigo. E quando ele veio falar comigo, ele falou, eu tô aqui no Brasil e tal. Ele veio falar comigo em inglês. Só que eu achei que era uma pessoa que eu conhecia. Por isso que ele tava sorrindo pra mim. Eu falei, deixa ele vir falar comigo. Quando ele veio falar comigo em inglês, eu achei que era o cara que eu conhecia que estava se fazendo de gringo. Eu falei, por que ele tá falando inglês? Deu um bug assim. Aí eu vi, não, realmente ele... Era gringo. Era gringo. Aí ele veio falar comigo e ele falou assim, não, porque eu tô aqui, eu sou... Tô trabalhando, eu vim numa turnê e tal, mas tipo assim, o som tava alto, a gente tava tomando cerveja, eu nem liguei, a gente ficou dançando. Aí depois a gente saiu pra conversar, ele, eu sou baterista, percussionista da Erykah Badu e tal. E aí ele me deu ingresso pro show, pro camarote, pra tudo. E aí eu fui lá conhecer ela. Nossa. E foi muito legal, assim, porque... Ela fez show recentemente, Foi né? recentemente, foi agora. E assim, aconteceu isso. E é assim, uma mulher que eu admiro culturalmente. O nome da minha cachorra é Badu. Não sabia. O nome da minha cachorra é Badu. O meu gato é Pinot e minha mãe tem uma cachorra que eu nomeei de Badu. E o nome da minha filha é Maia, por causa da Maya Angelou. Que foi quando a gente se conheceu. Então. Você falou. Daí, foi muito legal, assim, sabe? Encontrar com mulheres que eu admiro. E tá perto, assim, poder trocar uma ideia, tipo, sobre questões que me influenciaram na vida e no meu pertencimento também, sabe? Nossa, foi muita legal. Coincidência, né? Foi muita coincidência, muita coincidência. Nossa, remete do dia que a gente se conheceu, né? Porque assim, o dia que a gente se conheceu, parece que a gente tá falando uma coisa pessoal, mas acho que tem muito a ver com o que a gente tá trazendo aqui do vinho e de racialidade. Eu fui numa degustação, a gente não se conhecia. E eu acho que estava nessa época que eu entrava nos espaços. E aí eu acho que também tem isso, né? Agora, quando eu entro nos espaços,
você faz aquela leitura do espaço. De quem eu sou, onde eu estou, né? E até porque hoje eu penso assim, depois que eu faço essa leitura, isso é uma coisa pessoal, não sei se você se sente assim, pode ser que sim, pode ser que não. Muda também, mais ou menos, o jeito de eu me comportar. Sim, totalmente. Então, e aí, quando eu entrei no ambiente que eu vi que, assim, não tinha ninguém com a minha cara, falei, tá, já mudei a chave, né? Não que você deixa de ser que você é, mas é uma parte, Sim. um jeito que você é. Mas você fala, eu vou, sei lá, me comportar desse jeito. E aí a gente foi apresentada, a gente acabou se conhecendo. E aí eu acho que o papo fluiu, né? Porque eu acho que a gente tinha muitas coisas em comum. Porque a coisa do vinho, pra mim, era... Não sei se os outros têm essa percepção, um pouco meio pesada, assim. Não pesada, mas eu achava muito... Elitista. Elitista, Sim, é mesmo. Mas eu acho que quando você encontra os seus pares, eu acho que dá até mais vontade. Eu acho que a experiência de degustar o vinho fica até muito mais legal, porque você não tem vergonha de perguntar. Sim, né? total. Eu acho que você consegue curtir, você não precisa ficar fazendo. Será que alguém vai descobrir que eu não sei nada de vinho? Exato, e eu acho que essa proximidade, assim, que eu busco, não só com pessoas racializadas, mas com todas as pessoas, sabe? Sem firula. Claro que uma pessoa que tem um conhecimento mais técnico, eu vou entrar numa parte mais técnica, mas eu não quero que alguém se sinta diminuído porque não tem um conhecimento que eu tenho, sabe? Como profissional. Ninguém é. E aí, é engraçado você falar sobre isso, porque nos espaços que eu tô com o vinho, que eu te contei lá no começo a história de como é servir, às vezes eu não estou em situações de serviço e eu sou vista como uma serviçal. Por exemplo, eu amo servir. Eu amo servir um cafezinho, receber bem na minha casa, no meu trabalho. Mas acontece muito de eu ir numa degustação de vinhos e a pessoa, tipo, tá com a taça vazia e ela só virar a taça assim pra mim. Aí o que eu faço? Cara, eu sirvo. Eu sirvo. Foi muito engraçado que esses dias a pessoa me deu a taça e eu enchi. Aí depois outra pessoa veio me apresentar pra ela. Falou assim, essa aqui é a Sheila, tal. Ela trabalha pra essa empresa, veio aqui conhecer nossos vinhos. Eu achei que você trabalhava aqui. Aí a pessoa fala isso, ao mesmo tempo ela percebe o porquê ela achou que eu tava trabalhando ali. E será que é porque eu sempre me visto de preto gotiquinha? Que eu tô ali em roupa de trabalho? Não é, porque visualmente aquela pessoa não está acostumada a ver pessoas racializadas naquele ambiente. E ela vai me ter como uma pessoa que tá ali pra servi-la. E não frequentar o espaço profissional e social. Né? Então... Mas, tipo, eu levo tranquilamente, assim, no trabalho. Na vida, tipo, eu costumo entender essas questões, mas eu acho que todo mundo tá num processo de aprendizado. Eu acho que eu aprendi muito com essa questão do veganismo, assim. Quando eu mudei minha alimentação... Por que você se tornou vegana? Porque eu tive uma visão num sonho. Foi muito doido, porque eu era vegetariana por conceito, né? De abolição do trabalho animal. Mas eu tava num processo de autoidentificação como pessoa, como mulher, como entender a minha ancestralidade, minha etnia. Eu comecei a participar de trabalhos de ayahuasca indígena. E aí eu comecei a ter sonhos muito vivos. E aí eu tava numa fase assim que eu não tava me alimentando bem, eu não tava, tipo, cuidando da minha saúde. Eu procurei uma saída espiritual e algo que remetesse, que eu me sentisse em casa. E eu nunca me senti em casa. Tipo, eu fiz primeira comunhão, eu não me sentia encaixada naquele visual cristão. E aí, tipo, na Umbanda e nas religiões de matriz africana e na ayahuasca, eu me senti, tipo assim... Acolhida. Cara, eu tenho as duas coisas agora. Quando eu descobri a minha religião, Umbandaime, foi tipo assim... É preto e é indígena. E também é cristão. É tudo que eu sou. Tipo, é isso, sabe? Porque... E aí eu comecei a meditar muito, a conhecer tudo. E não foi uma questão, tipo assim... eu vou entrar pra uma militância vegana, que é uma coisa, tipo assim... Da galera que, tô cuidando da minha saúde, vou só comer orgânicos. Uma coisa meio elitista também. Porque, tipo, a saúde, ela é elitizada, né? A questão do cuidado, ela é elitizada. E aí eu comecei a questionar, tipo, minhas formas de consumo, o que fazia bem pra mim. Eu comecei a ver que as populações negras e periféricas eram que mais sofriam com essa forma de alimentação e cuidado, porque as comidas eram as mais baratas, a gente só se sente
com sucesso, se a gente pode comer a picanha, sabe? E eu comecei a questionar isso, como eu questiono muitas coisas, e eu comecei a questionar e fazer um trabalho espiritual. E foi meio que uma coisa em conjunto, assim. Um dia, em um sonho, eu entrei no lugar. E aí, eu escutava os animais falando comigo. Eu estava, tipo, com uma roupa branca e com uma faca na mão. E eu escutava os animais falando comigo. Tipo, ai, se você tem coragem de comer, então mata a gente. E eu vi os olhinhos. E aí, eu não consegui mais. Aí, eu parei. E aí, então, eu fui estudar a causa vegana. Entendi. Por isso que eu falo assim, tipo, veganismo, tá? É uma filosofia, é um nome, mas eu acho que hoje em dia eu não me identifico muito, porque é muito uma questão, tipo, ai, nossa, os veganos ali, ou os hipsters que compram tudo vegano e que comem tudo orgânico, e não é assim, sabe? Tipo, nada é 100% e eu não quero levantar essa bandeira. Eu não quero levantar bandeira nenhuma, sabe? Tipo, eu sou mãe, sou profissional, eu só quero tomar um bom vinho, viver a minha vida. E pagar os boletos. Exato. É o que eu gostaria de fazer também, pagar os boletos e vida que segue. Exato. E a sua filha, ela é vegana também ou não? Minha filha é vegetariana, ovo-lacto vegetariana. Entendi. Quando ela era pequena, ela ainda comia alguma coisa, assim, que as avós davam. Mas logo, quando ela começou a ter consciência, eu comecei a falar pra ela não comeu mais, quando ela começou a ter consciência. E as pessoas muito me perguntam assim, ai, mas você tá forçando a sua filha a ser vegana ou vegetariana. Cara, tipo, se você torce pro Corinthians, você não vai influenciar seu filho? Se você gosta de esporte, do que seja que você goste, ou qualquer filosofia que você siga, você vai passar isso pro seu filho. E é isso que eu faço com a minha filha, sabe? Eu acredito que ela tem essa consciência. Hoje, tipo, ela tem 11 anos, ela vai pra escola, ela sabe as coisas que ela come, ela não come. Mas tipo assim, eu sou muito mais tranquila, sabe? Se ela quiser também, Então, tipo, não tem problema. Eu era muito mais pesada, assim, nessa questão do consumo, sabe? Tipo, ai, minha amiga vai em casa, ela quer pedir um Mac, não vai comer lá fora. Tipo, na minha casa não entra. Mas aí, tipo, eu falei, cara, tipo, eu não quero isso. Eu fui afrouxando um pouco e acho que isso parte com um pouco da maturidade também, sabe? Também, que você não quer ficar discutindo o tempo inteiro. Que nessa coisa da racialização, dos discursos, enfim, você fala, também não quero conversar sobre isso. Eu quero ficar... Tipo, eu não tenho que protagonizar nada, sabe? Tipo, eu não tenho. Simplesmente não tenho o quê, sabe? Legal. É uma cobrança grande socialmente, sabe? De uma mulher cuidando de uma filha sozinha, assim, tipo... O pai dela é super presente, mas no fim das contas a maternidade é uma coisa que só a mulher sabe como é a maternidade. Por mais que você seja casada, por mais que você tenha um companheiro, por mais que você tenha uma rede de apoio, e na maioria dos casos as pessoas não têm, a maternidade é uma coisa que só a pessoa que é mãe vivencia, né? Como mulher no ambiente de trabalho, com questões que são socialmente voltadas só para mãe, independente do que você tenha de rede de apoio, pai, família. Então, todo esse lance, tipo, de eu querer ser feliz, e tipo, eu vou voltar meu tempo livre, cara, eu vou andar de patins, sabe? Vou curtir, vou fazer um esporte, não quero ficar discutindo a discussão. A gente tava conversando, assim, antes da gente começar a gravar, e eu tinha perguntado... A gente se conheceu em épocas diferentes. Eu acho que eu assisti antes aqui. Tem um filme do Netflix, que aí você até lembrou o nome, que chama Notas de Rebeldia. O Notas de Rebeldia. Que eu acho que tem que é, assim... Quer contar um pouquinho? Só pra quem não conhece a história o Notas de Rebeldia é a história de um negro americano, um rapaz negro americano, que a família dele tem um restaurante, mas ele começa a trabalhar numa loja de vinhos e ele se interessa muito pelo mercado e ele se apaixona pelo mercado e ele quer estudar para se tornar um Master Sommelier. E ele vai fazer uma prova e aí ele sente tanto a resistência da família, que é algo que eu me relacionei muito, assim. Eu acho que a da família é pior, não é? Do que do meio externo? Eu não sei. Eu acho que sim. Eu acho que sim. Porque, por exemplo... tanto família como meio social, essa coisa do vinho é feito como algo snob. Isso, é mesmo. Então, tipo assim, parece que você tá traindo a sua classe. E traz uma coisa de afastamento, assim, né? Parece que você tá traindo a sua classe se você tem uma coisa mais sofisticada, ou se você tem algum nível cultural, ou alguma informação. Nossa, tipo, gente, é a mesma coisa, mas eu sinto isso, que tipo... a resistência da família dele de falar, tipo assim, isso aqui não é nosso,
né? Tipo, isso aqui não me pertence, é um agravante. Mas eu acho que no fim, a família dele ama ele e quer que ele se dê bem, mas ele não se dá bem. Porque ele vive numa situação onde os amigos dele, que conseguem estudar 12 horas por dia para passar numa prova extremamente difícil e técnica, ele não tem, porque ele tá trabalhando. E aí ele vai pro Reino Unido fazer essa prova, mas ele não passa. E ele não consegue atingir o objetivo dele por essa questão social mesmo. Porque o amigo dele podia estudar muito mais, ele não conseguia pagar para ficar lá. E meio que o filme acaba com ele nessa situação. Mas eu acho que tipo, isso para mim trouxe muita clareza também profissionalmente em relação ao vinho. Porque parece que você só se destaca e você só é uma pessoa de sucesso se você for melhor, se você tiver prêmios, se você for reconhecido, se as pessoas te conhecerem. E, cara, no setor comercial, que é onde eu atuo majoritariamente, as pessoas não precisam me conhecer. Quem me conhece é meu cliente, que confia no meu trabalho há anos, sabe? Eu acho que em todo meio tem essa cobrança. Nossa, mas se você é o sommelier, você tem que ser a mais famosa, a mais premiada. E, tipo assim, eu quero isso, mas eu não dependo disso. Eu não dependo disso. Tipo, agora eu comecei a fazer um outro curso naquele espaço que você conheceu, uma escola de vinhos, né, no Cultura. Eu comecei a fazer o Wine Spirit Education, que é uma certificação inglesa de especialistas em vinhos. Então, eu vou ter um conhecimento muito mais técnico para o meu enriquecimento profissional. E eu sempre busco aprimorar, sabe? Mas eu não quero que seja isso nada pesado. Mas no Brasil, como é que, assim, por exemplo, faz de conta que eu quero ser sommelier. Qual que é o caminho? Assim, tem alguma escola? Tem. Inclusive, eu super recomendo essa escola que eu estudo aí no Cultura. Dá vários cursos de sommelier, cursos profissionais de vinho para pessoas que gostam de vinho e querem aprender. Mas gostam de vinho e querem ter um conhecimento aprofundado sobre o tema. Então, o sommelier hoje ele tem várias funções, né? Não é só mais a pessoa que trabalha em restaurante. É uma pessoa que é uma curadora, uma consultora, um wine hunter que busca vinhos. Então, você tem que ter um conhecimento sobre isso. Você pode ser um sommelier que atua nessa área. Você pode ser um sommelier que trabalha em loja. Você também pode ser um sommelier que presta consultoria para empresas, dá treinamento para restaurantes. E você pode ser um sommelier de restaurante também. Então, o caminho seria gostar de vinho, principalmente. Mas não, eu acho que mais do que gostar de vinho, tem que gostar de pessoas. Você tem que gostar de pessoas, porque é sempre um trabalho com pessoas, uma leitura social, você saber quando a pessoa não quer te escutar através do olhar, você saber qual a necessidade da pessoa naquele momento, um acolhimento do que aquela pessoa tá precisando, sabe, naquele momento. E essa abertura que você tem em sugerir um vinho, você tá sugerindo, você não tá vendendo um carro, tipo. Acho que o carro também, talvez para algumas pessoas tenha esse prazer, é que eu não manjo nada de carro. Mas, tipo, de proporcionar algo para alguém que vai fazer parte do momento de lazer dela. Então, às vezes eu falo com médicos, advogadas, gestores de empresa, que quando eu falo com eles, cara, é igual meu amigo. Sabe, eu não preciso mudar quem eu sou, porque eu estou proporcionando para aquela pessoa algo que ela quer para o momento de lazer dela. Não, isso muda também, né? Muito. Muda o contexto do seu dia. Nisso eu consigo me relacionar, porque é verdade, quando você trabalha com pessoa, eu vendo roupa. E aí, quando você já tem muita experiência, eu acho que o cliente entra na loja, fala uma coisa, você já consegue identificar várias coisas do que você vai oferecer, né? Sim. E com roupa eu sinto isso também. A pessoa entra, a primeira peça que ela pega, você já fala, não, então acho que ela vai gostar dessa. Claro que a gente não acerta 100% das vezes, mas assim, você já consegue fazer um mapinha do que aquela pessoa tá buscando, da forma que ela espera ser tratada. Porque no final, eu não estou vendendo o vinho que eu gosto. Eu estou vendendo o melhor vinho para aquela pessoa naquele momento, naquela ocasião. E às vezes eu não tô vendendo nem isso, eu tô vendendo o meu serviço. E o meu serviço não é nem de consultoria de vinhos, é uma conversa, é um papo. Como você abastece sua adega, qual a relação que você tem com a história do vinho. De pessoas, tipo, muitas pessoas que estão iniciando a tomar vinho se sentem confortáveis em falar comigo. E eu acredito que
essa abertura. Não, eu acredito, não, com certeza é por causa dessa abertura. Dessa abertura, que talvez que se fosse uma pessoa, um profissional que fala muito em termos técnicos. Então, antes de trabalhar com vinhos, eu trabalho para pessoas. Então, essa parte de consultoria é entender a necessidade de cada um e suprir essa necessidade. Independente se é um vinho de 30 ou um vinho de R$500. Entendi. Porque eu acho que o que acontece... Eu acho que o vinho, como tem essa coisa, estereótipo da coisa pesada, eu acho que tem uma coisa assim, tipo... Ai, vou ficar com vergonha. Vai que surgir um vinho que não é muito bom, né? Eu acho que tem esse medo do julgamento, né? Tipo, ai, ele vai perceber que eu não sei de nada. Né? Sim. Mas é isso, assim. Igual marca de roupa. Igual carro. Muita gente, tipo, nem gosta de carro, mas vai comprar um carro de tal marca, porque naquele meio social o vinho dele é aceito. Isso acontece muito com os vinhos argentinos, que na verdade é o maior caso de contrabando. Morando na Argentina, eu vi que não era só contrabando, era contrabando e falsificação. De que a gente tem rótulos que são icônicos, tipo DV Catena, Angélica Zapata, que são vinhos de excelente qualidade, produzidos com uma história, e que eles são falsificados. Eles são falsificados porque as pessoas, eles são contrabandeados e falsificados porque isso meio que virou um status social, sabe? Tipo, de ter aquele vinho. Não sabia. Então, tem alguns vinhos, por exemplo, El Gran Inimigo, 2016. Sei lá, foram produzidas quantidade X de garrafas, e a quantidade que tem à venda no mercado só no Brasil é o triplo, quádruplo disso. E, Entendi. assim, eu morei na Argentina 4 anos, fui lá fazer esporte. E eu vi que muitos rótulos eram falsificados. E às vezes, sabe, tipo, é um pouco triste isso. Não só pela questão do contrabando, obviamente, a questão do mercado ilegal do vinho, que prejudica os profissionais sérios. Mas por uma questão de que a pessoa não tá preocupada com o que ela tá bebendo. Sim, ela não tá preocupada com a história. É o status, ela não né? tá preocupada se vai ser gostoso ou não. Ela quer tomar aquele porque aquele vai ter um... Mas assim, tipo, antes eu não falava, sabe? Um cara me pedia... Eu falo um cara porque é sempre um cara. É sempre um cara que faz isso. Será que é uma coincidência? Então, é sempre um cara que me pede, você tem um DV Catena no precinho? E aí, tipo assim, antes eu falava assim, olha, fulano de tal, infelizmente eu não tenho, eu só trabalho com vinhos de importação legal e os meus vinhos são de procedência. Eu tinha todo um tato pra falar. Esses dias, eu tava meio virada. Aí um cara pegou e falou assim, mas você tem esse vinho no precinho? Eu falei, olha, meu querido, esse vinho aí que você tá comprando no precinho não é o vinho que você tá tomando, tá? Ou ele é falsificado, ele é do mercado de contrabando. E se você quiser continuar recebendo as minhas mensagens e a minha consultoria, tipo, paga o quanto que o vinho vale, porque tem uma cadeia de produção. Né? A gente viu recentemente aí vinhos, vinícolas brasileiras que... Tá falando do trabalho escravo, né? Isso. E aí, tipo assim, você quer tomar um vinho, você tem, tipo, R$150 pra pagar numa garrafa de vinho e você não pode... Você pode comprar um vinho de qualidade maior ou superior do que você tá comprando e você tá fazendo isso porque você quer, tipo, bancar de gostoso com seus amigos. Eu usei essas palavras. Porque eu tava, tipo assim, ai, caguei, sabe? E aí, essa pessoa aí falou assim, nossa, então faz uma seleção aí pra mim de 4 garrafas. Porque eu ficava, tipo, com tanto tato de não ofender. E se a pessoa, ela tá... Se ela não quiser comprar de mim, ela não vai comprar. Se ela não quiser o meu serviço, ela não vai. Então, assim... Tipo, eu jogo a real. Porque eu acho que todo mundo precisa saber disso. Que se você tá comprando vinho ilegal, você tá financiando o mercado de contrabando. Sabe, são as mesmas pessoas que falam assim, ai, não, isso daí é ilegal, não sei o que lá. Isso daí não tá só negando os impostos. Mas, cara, você tá comprando um vinho ilegal. Mas nossa, nem tinha sacado. Mas quando a pessoa fala no precinho, ele entende que já é um vinho ilegal ou contrabandeado ou adulterado? Essa pessoa, ela não entende se ela não quiser, né? Porque os vinhos têm importadores exclusivos. No caso desses vinhos, tem um importador oficial que traz eles e todo mundo sabe o que é. Então, tipo, o preço provavelmente não vai variar, vai estar tudo mais ou o preço é trazido por uma única importadora, que não tem variável de mercado, que o preço é aquele. Você pode conseguir, talvez, uns 5 ou 10% ligando pra lá e comprando direto com eles. Sim. Mas não vai ser, tipo... 50%. Entendi. Então, se essas pessoas estão comprando isso... E assim, é um mercado consumidor de vinhos, não é uma pessoa leiga. É um CEO de uma empresa. É um cara que tem um conhecimento, entendi. tipo, um nível universitário.
sabe? Não é uma pessoa que, ai, não tenho, sou leiga, comprei de inocente. As pessoas sabem, elas só não fazem questão de apoiar o mercado legal. E aí eu fico muito brava mesmo, sabe? Porque é um mercado difícil, tão difícil pra eu conseguir, sabe, fazer a minha marca, tipo, fazer o meu nome e que você credibilize o meu trabalho. E fazer um trabalho de buscar em feiras de vinhos, de degustar vários vinhos, de conversar com muitas pessoas, importadores, entender o mercado, estudar muito. Pra eu ter todo este trabalho pra trazer o melhor produto pra você. E aí você vai ali e compra um porque é mais ou menos. E isso também teve uma reflexão grande na minha parte do meu consumo. Tipo, tá, eu fico brava com isso, mas aí eu vou comprar ali alguma coisa que veio de um lugar que eu não sei onde foi fabricado, que eu não sei de que forma que foi feito. Por que eu tô criticando um e eu tô suprindo o outro? Sim, não é coerente. Não é coerente. Então, essas questões, assim, sociais, raciais, de bens de consumo de forma geral, me fizeram entender como isso é prejudicial pra minha profissão. Né? E aí eu fico brava mesmo. Mas no fim, é melhor que você só fale o que você pensa. E assim, eu estou... Acho que eu me chegando mais velha. Não sei quando você tem. 40, vou fazer 42. Nossa. Então... Tipo, você liga o foda-se. Você liga o foda-se. Eu tenho 36, vou fazer 40. Tipo, eu não quero performar nada. Eu não quero performar uma dor que não é minha. Eu não quero performar uma sofrência que não é minha. Mas, ao mesmo tempo, eu não quero que as pessoas descredibilizem as minhas vivências, sabe? Eu acho que é muito disso. Mas, assim, tão pouco tenho... esse gás de debater e tal. Eu prefiro só curtir a vida, focar no meu trabalho, no meu sucesso, na minha filha, em tomar bons vinhos. E é isso. Não, total. E toma rótulos diferentes, né? Tipo, Sim, tem muitos. É engraçado, né? Porque uma vez... É meio besta, né? Mas, por exemplo, você tomou um vinho bom. Eu fazia isso. Como eu não sei escolher, eu sempre escolhi o mesmo. Aí um dia uma pessoa falou assim, gente, tem tantos rótulos de vinho, se você tomar um diferente cada vez... Aí caiu a ficha, né? De você ir experimentando. Mas assim, da pessoa leiga, por exemplo, eu acho que dá muito mau humor é você escolher e aí o vinho não ser bom, né? Que é tipo assim... Sim. Porque eu acho que o vinho tem uma Mas isso numa conversa muito rápida eu consigo resolver. E é esse justamente o meu trabalho. Em que ocasião você bebe vinho? Que tipo de comida você gosta? Quais são os seus hábitos? E eu conversando com a pessoa, que ela provavelmente não vai me falar, mas eu vou entender, por um WhatsApp eu consigo decifrar a personalidade dessa pessoa. Eu vejo quão aberta ela tá a provar coisas diferentes, eu consigo ler em quais situações ela vai beber vinho, então qual vinho seria ideal nessas situações. E aí eu consigo sugerir vinhos que a pessoa talvez goste. Mas tem muitos clientes que viraram amigos, que viraram clientes, e amigos que viraram clientes, que às vezes eu sugiro um rótulo e ele não gosta. E tipo, é importante pra eu saber. Sabe? Tipo, você não gostou do vinho? Mas por que você não gostou? Ácido demais. Era leve demais. Talvez o paladar da pessoa não esteja pronto para aquilo. Então, ser este guia da descoberta de vinhos e de histórias, né? Porque se você for pensar, tem essa coisa elitizada de que é chique, sofisticado e que, nossa, uma taça de vinho faz uma pessoa poderosa e tal. Mas que no fim é um produto da terra, que veio da terra. É algo que um agrônomo que foi lá, que estudou o solo. E é uma planta, é uma coisa natural, não é para ser difícil, não é para ser complicada. Você pode dar nome genético, você pode entender todos os componentes químicos e orgânicos que estão ali, mas você não precisa. E se você quiser só facilitar esse trabalho, você pode só chamar um sommelier e que me chamem. Então qual que é o seu arroba? Como é que faz, Sheila, pra o meu arroba do meu Instagram, que eu relato bastante da minha rotina pessoal, de vida e tal, é Sheila Malicas. Queria agradecer o vinho, a aula, a palestra. Obrigada. E o tempo também. Obrigada, Obrigada, Sabrina. Foi um prazer. Prazer todo meu. Saúde. Saúde, tchim, tchim. Tchim, tchim.